Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 76 da playlist de aulas do sexto ano, e hoje vamos falar sobre o perímetro de figuras planas. Vem comigo! Bom, nada melhor que começar falando pela definição de perímetro, né? O que é um perímetro, professor? Perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura plana. Então, olha só, é uma medida de comprimento. Nas aulas anteriores, nós não estudamos aí as medidas de comprimento, as unidades de medida de comprimento, metro, decímetro, centímetro, quilômetro. Também estudamos a transformação dessas unidades e agora a gente está falando de uma outra medida de comprimento que se chama perímetro. Tá? Então, o perímetro é uma medida de comprimento, mas não é uma medida qualquer de comprimento. Tá? É a medida de comprimento do contorno de uma figura plana. Tá? Nas aulas anteriores aí também, quando a gente estava falando de geometria, nós estudamos aí as figuras planas. Aqui para a representação eu vou usar só o contorno, tá, gente? Só as linhas de contorno, só a linha poligonal. Não vou ficar pintando dentro da figura por uma questão de tempo e de economizar tinta de caneta também, tá? Então aqui a gente está sempre falando de figuras planas, mas eu vou estar representando apenas o contorno dela. Beleza, então olha só, perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura plana. Tenho aqui a minha figura plana, uma figura de 5 lados, é um pentágono, tá? E se eu pegar o comprimento desse contorno, ó, esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, pegar todo o contorno dessa figura, aí eu vou ter o perímetro dessa figura, tá certo? Então, em outras palavras, a gente pode definir também o perímetro como sendo o quê? A soma de todos os lados. Então, eu posso estar definindo o meu perímetro como sendo a soma de todos os lados. Beleza? Tá? Então, perímetro é uma medida de comprimento que está relacionada com o quê? Com o contorno da figura. Ok? Para eu determinar esse perímetro, o que eu posso fazer? A soma de todos os lados. Somar todos os lados. Vamos determinar o perímetro dessa figura? Olha só, o perímetro a gente vai indicar pela letra P, tá? Então, sempre que vocês observarem aí na aula a letra P, a gente vai estar falando de perímetro. Vamos lá, o perímetro dessa figura, desse pentágono, vai ser igual à soma desses lados. Eu vou pegar então a medida desse lado, que é 8,5, mais a medida desse outro lado, que também é 8,5, mais a medida desse outro lado que está aqui, que também é 8,5, né? Aí mais a medida desse outro lado, que é 13. Aí vamos lembrar que o 13 são 13 inteiros, é 13,0. Vamos seguir aqui todas as regras, né, dos números decimais. Colocar vírgula embaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimo embaixo de décimo. E aqui a gente tem um lado que mede 11,5. Vamos colocar aqui a medida dele também. Bom, somando esses 5 lados, a gente tem aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Coloco o 0 e sobe 2 unidades, né? 2 mais 8 é 10, mais 8, 18, mais 8, 26, mais 3, 29, mais 1, 30. Coloco o 0, sobe 3 dezenas. Somando aqui as dezenas, vai dar 50, tá bom? Então, o perímetro dessa figura é igual a 50 metros. Tá certo, gente? Então, é isso, tá? É isso que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos falar sobre o perímetro, que é a medida do comprimento do contorno de uma figura plana. Em outras palavras, é a soma de todos os lados. É claro que a gente vai aprofundar muito mais nessa aula e vamos falar também a respeito dos exercícios. Uma observação muito importante de ser considerada é o seguinte, olha, que para calcular o perímetro de qualquer figura plana, tá, devemos sempre usar a mesma unidade de medida. Bom, nós vimos aí várias unidades de medida de comprimento, né? Como eu já comentei, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, correto? 7 unidades padronizadas para a medida de comprimento. Então, quando a gente for calcular o perímetro de uma figura plana, é importante que as unidades
de cada um dos lados seja sempre a mesma. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho os 4 lados da minha figura, todas em centímetros, correto? Correto. Então, professor, aqui, se todas as medidas estão na mesma unidade de medida, então eu posso simplesmente chegar aqui e somar? Aqui eu posso, né? Então eu vou pegar o 0,5 mais 2,5 mais 0,5 mais 2,5. Então todos os lados estão em centímetros, é só eu vir aqui e somar a medida dos 4 lados. Bom, 0,5 mais 2,5 é igual a 3, mais 0,5 dá 3,5, mais 2,5 vai dar 6, né? Então, o perímetro desse retângulo é 6 centímetros. Eu somei aqui a medida dos 4 lados, uma vez que todos estavam em centímetros. Agora, dá uma olhada para essa outra figura aqui. Aqui a gente tem um triângulo. Sabemos que o triângulo tem 3 lados. Então, para a gente calcular o perímetro desse triângulo, basta somar a medida desses 3 lados. Mas tem um porém aqui, um probleminha. Repare que as unidades elas não são iguais. Eu tenho um lado que está em metros, um lado que está em centímetro e um lado que está em decímetro. E pelo que a gente leu aqui, ó, devemos usar a mesma unidade de medida. Então eu não posso somar essas medidas, sendo que elas estão em unidades diferentes. O que a gente vai ter que fazer? Uma conversão. E aí, se você não lembrar como é que faz a conversão, volta na aula anterior que a gente tem uma aula só sobre conversão de unidades de medida de comprimento. Bom, vamos lá. Ó. Então, vamos começar passando aqui, ó. Como a gente vai determinar o perímetro em centímetros, vamos passar essas duas unidades de medida para centímetro. Vamos lembrar aqui, ó, nossa conversão é o seguinte, ó. De metro a gente passa para decímetro e de decímetro daí a gente passa para centímetro. Cada vez que a gente faz essa conversão, né, a gente vai multiplicando por 10, estão lembrados? Então, de metro para decímetro eu faço vezes 10, de decímetro para centímetro eu faço vezes 10. Ok. Então, se eu tenho aqui, ó, 0,04 metros e eu quero passar para decímetro, eu faço vezes 10. Quando eu multiplicar por 10, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Então, vai ficar 0,4 decímetros. Aí eu vou multiplicar mais uma vez por 10 para passar para centímetro. 0,4 vezes 10 vai dar 4 centímetros. Então, a gente sabe que 0,04 metros corresponde a 4 centímetros. Agora, vamos fazer a conversão de decímetro para centímetro também. Bom, de decímetro para centímetro, é só uma multiplicação por 10 que a gente deve fazer. Eu vou multiplicar uma única vez aqui por 10. Certo? Então, eu tenho a quantidade de decímetro, que é 0,3 decímetros. Eu vou fazer vezes 10, vai dar 3 centímetros. Então, 0,3 decímetros equivale a 3 centímetros. Pronto. Agora que a gente tem todas as unidades de medida em centímetro, olha só, 5 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros, agora eu posso vir aqui somar, né? 3 mais 5 mais 4, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 4, 12. Então, o perímetro desse triângulo é de 12 centímetros. Essa é uma observação muito importante que a gente tem que estar muito atento, tá? Então, antes de fazer qualquer exercício sobre perímetro, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Verificar se as unidades de medida são iguais, tá? Se elas não forem, faça a transformação e depois efetue a soma. Se elas já forem iguais, você já pode efetuar a soma direta, tá certo? Vamos ver agora uma propriedade muito interessante. Sempre que a gente falar em perímetro, então, a gente vai ter a seguinte propriedade. Olha só, que a medida do perímetro, ela é proporcional à medida do lado. Como assim, professor? Não entendi. O que significa ser proporcional? Eu vou te mostrar com um exemplo que acho que vai ficar mais fácil de você entender. Aqui a gente fez um retângulo de lados 7 centímetros e 5 centímetros. Correto? Correto. Então, vamos lá. Vamos calcular o perímetro desse retângulo que está aqui. Para a gente calcular o perímetro, não é só somar os lados. Vamos pegar aqui, ó.
Todas as unidades estão em centímetros, então é só somar 7 mais 5, mais 7, mais 5. Não precisa ser nessa ordem, tá, gente? Se você achar mais fácil fazer aqui, ó, 7 mais 7, que dá 14, 5 mais 5 dá 10, então o perímetro vai ser 24, né? Ó, 7 mais 7, 14, 5 mais 5, 10, 10 com 14, 24. Tá? Aqui a gente sabe que a adição, ela não tem uma ordem, né, para ser seguida. Eu posso somar na ordem que eu achar melhor, tá? Bom, o perímetro, então, desse retângulo é de 24 centímetros. Agora, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a medida dos lados desse retângulo e vamos multiplicar por 2. Se a gente vai multiplicar, o nosso retângulo vai aumentar, né? Vai ampliar. É uma ampliação que a gente vai obter agora, tá certo? Então, multiplicando cada um desses lados por 2, o que a gente vai ter? Vamos lá, ó. 7 centímetros vezes 2, bom, 7 vezes 2 a gente sabe que dá 14. 5 centímetros vezes 2, vão dar 10. 5 vezes 2 é 10. Vamos pegar esse lado que é 7, também vamos multiplicar por 2. 7 vezes 2, 14. E esse lado que mede 5, a gente também vai multiplicar por 2. 5 vezes 2 é igual a 10 centímetros também. Beleza? Então, a gente ficou com um retângulo agora maior, né? Repare que cada um dos lados agora é 2 vezes maior do que era anteriormente, na figura anterior. Vamos determinar o perímetro dessa nova figura aí. Para achar o perímetro, olhamos aqui para as unidades, todas estão em centímetros. Então, basta a gente somar, né? Vamos fazer aqui, ó, 14 mais 14. 10 mais 10. Quanto vai dar aqui, gente? Vamos lá, ó, 14 mais 14, 28. 10 mais 10, 20. 28 com 20 dá 48. Agora, observe o que a gente vai concluir. O perímetro antes tinha dado 24. O perímetro da figura nova deu 48. Repare que o 24 e o 48 têm a mesma relação de vezes 2. Se eu pegar o 24 e multiplicar por 2, não vai dar 48? Vai, certo? Então essa é a ideia de proporção que a gente tem aqui, tá? Se a gente multiplica os lados da nossa figura por 2, o que acontece com a medida do perímetro? Ela também fica multiplicada por 2, tá bom? E se eu multiplicasse por 3, professor? A mesma coisa, ó. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Se ao invés de ter multiplicado por 2, eu tivesse multiplicado por 3, o nosso perímetro também ficaria multiplicado por 3. Ao invés de dar 24, daria aqui, ó, 72. Verdade, professor? Tá falando sério? Tô falando muito sério, gente. Vamos lá, ó. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. E se eu multiplicar esse lado que mede 5 por 3, vai dar 15. Bom, então agora a gente tem todos os lados do meu retângulo, todos eles foram multiplicados por 3. Vamos adicionar eles para ver o que vai acontecer? Se a gente pegar aqui então, ó, 15 mais 15, já vai dar 30, né? 15 mais 15, 30. Mais 21, mais 21. Bom, vamos lá então, ó. 15 mais 15, 30. 21 com 21 dá 42. 30 mais 42 dá 72. Então é essa relação de proporcionalidade que existe quando a gente fala do perímetro e da medida dos seus lados. Se a gente multiplicar a medida dos lados por 2, o perímetro fica multiplicado por 2. Se a gente multiplicar por 3, o perímetro fica multiplicado por 3. Se a gente multiplicar cada um dos lados por 4, o perímetro também vai ficar multiplicado por 4. E vale só para a divisão, professor? Não, tá? Vale só para a multiplicação, professor? Não, vale também para a divisão. Se eu dividir cada um dos lados por 2, tá? Eu vou estar fazendo uma redução, né? Minha figura vai ficar menor. Mas se eu dividir cada um dos lados por 2, o perímetro vai ficar dividido por 2. Se eu dividir cada um dos lados por 3, o perímetro vai ficar dividido por 3, tá bom? Então essa relação de proporcionalidade entre os lados
de uma figura e o seu perímetro vale para a multiplicação e vale para a divisão, ok? Bom, o que a gente tinha de matéria, de teoria para passar, acabamos. Daqui para frente a gente vai trabalhar só com exercícios, ok? É muito comum a gente trabalhar o conceito de perímetro usando malhas quadriculadas, tá bom? Então aqui a gente tem uma figura plana, lembrando que todo o interior dela estaria pintado, tá? Eu só não estou pintando para economizar tempo e tinta de caneta, tá bom? Mas é uma figura plana, onde a gente tem a linha poligonal, né? E tem também todo o seu interior. E a gente quer saber o perímetro dessa figura. Aí a gente vai observar que ela está numa malha quadriculada e a gente tem aqui como se fosse uma legenda, né? Indicando que uma linha horizontal, cada lado de um quadradinho da malha quadriculada tem 1 centímetro, tá certo? Então aqui a gente tem 1 centímetro, aqui a gente tem 1 centímetro. Para eu poder calcular o perímetro dessa figura, então o que eu tenho que fazer? Apenas contar a quantidade de lados dos quadradinhos, mas somente pelo contorno, tá? Eu não vou pegar as linhas da malha quadriculada que ficaram dentro da figura. A gente vai pegar as linhas somente do contorno. Então vamos lá, ó. Quando a gente pega essa medida aqui, a gente tem 1 centímetro. Então vamos contar 1. Quando a gente caminha aqui, ó, desse pontinho até esse, tem mais 1 centímetro. Então são 2. Aqui tem mais 1 centímetro na hora que eu chegar aqui. Então já são 3. Na hora que eu chegar aqui dá mais 1. 4. Tá bom? Então, para cada lado do quadradinho da malha quadriculada, a gente conta como 1 centímetro. Já foram 4, ó. 1, 2, 3, 4. Na hora que eu descer aqui, ó, eu tenho mais 1 centímetro daqui até aqui. 5. Mais 1 centímetro na hora que eu chegar aqui, já são 6. Mais 1 na hora que eu chegar aqui, já são 7 centímetros. Daqui, desse ponto até esse ponto, tem mais 1 centímetro. 8. Desse ponto até esse, mais 1. Já dá 9. Desse ponto até esse, mais 1. Já são 10. Daqui até aqui dá mais 1, 11. Daqui até aqui dá mais 1, 12. Tá bom? Então, o contorno dessa figura equivale a 12 lados de quadradinhos da malha quadriculada. Portanto, o perímetro dela vai ser 12 centímetros. Tranquilo? Moleza, não é? Bom, e se na minha malha quadriculada, ao invés de estar escrito 1 centímetro ali, tivesse escrito 3 centímetros? Bom, se cada lado do quadradinho da malha tivesse 3 centímetros, né, se fosse uma malha quadriculada, onde cada lado do quadradinho tivesse 3 centímetros, o perímetro ia ser o quê? 3 vezes maior. Ao invés de ser 12, ia ser igual a 36. Tá certo? E se o lado do quadradinho da malha quadriculada fosse de 5 centímetros? Bom, aí o perímetro ia ser 5 vezes maior. Lembra da propriedade que a gente viu, né? Alguns segundos atrás aí. Se a gente multiplicar cada lado do quadradinho por 5, o perímetro também é multiplicado por 5. Tá? Então fiquem atentos aí na legenda que a gente vai ter na malha quadriculada. Se cada lado do quadradinho tem 1 centímetro, se tem 2, se tem 3, se tem 4, se tem 5, tá bom? Posso também ir contando de 3 em 3. Ao invés de fazer uma conta de vezes, você podia ir contando, né? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Também tá certo. Beleza? Aqui a gente tem uma outra figura, tá? Lembrando que todo o interior dela está pintado. E ela não está pegando os lados do quadradinho da malha quadriculada, mas está pegando a diagonal desses quadradinhos. E está dizendo aqui que cada diagonal tem 2 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ir contando a quantidade de diagonais que nós temos. Podemos contar de 1 em 1, depois fazer vezes 2, ou já contar de 2 em 2. Vamos lá. Ó. Aqui a gente tem uma diagonal, vale 2 centímetros. Então, eu vou contar como 2 centímetros. Mais uma diagonal são mais 2 centímetros, já deu 4. Aqui eu tenho mais uma diagonal, já são mais 2 centímetros, deu 6. Aqui tem mais uma diagonal, são mais 2 centímetros, já são 8. Aqui tem mais uma diagonal, já vai dar 10. Aqui tem mais uma, 10 mais 2, 12. Aqui eu tenho mais uma diagonal, então vai contar mais 2 centímetros, ficam 14. Mais uma diagonal, já dá 16. Se eu pegar aqui mais uma diagonal, já dá 18. Se eu pegar mais uma diagonal aqui, ó, já dá 20. Se
eu pegar mais uma diagonal, já dá 22, mais uma diagonal aqui, 24. Então, o perímetro aqui deu 24 centímetros. Tá certo? E se na minha malha quadriculada tivesse indicado que cada diagonal corresponde vamos pensar aqui, a 6 centímetros. Bom, o 6 não é 3 vezes maior? Se cada diagonal fosse 6 centímetros, né, ó, se ao invés de 2 fosse 6, a gente tem aqui, ó, o triplo, né? Seria 3 vezes maior. Então, o nosso perímetro seria 3 vezes maior também, ia dar 72 centímetros. Tá certo? Então, fiquem sempre atentos a quanto mede o lado do quadradinho da malha quadriculada ou a diagonal que foi dada, tá bom? E se for interessante, se você conseguir aí, você pode estar usando a proporcionalidade, dependendo da situação. Tá certo? Vamos lá para mais uma questão aí. Olha só, o próximo exercício está pedindo para a gente desenhar um polígono de 4 lados, tá? Cujo perímetro seja igual a 12. Bom, a gente vai ter que desenhar então um quadrilátero, onde a soma dos 4 lados tem que ser igual a 12, tá bom? Bom, de quadriláteros nós estudamos aí o quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio. Então eu posso estar desenhando qualquer um desses 4. Pode ser até um quadrilátero que não seja notável, tá? Mas tem que ser uma figura de 4 lados. Bom, se eu optar por um quadrado, né, a gente sabe que os 4 lados do quadrado são iguais, certo? Então qual vai ser a medida de cada um dos 4 lados? Bom, se o perímetro tem que dar 12, eu posso fazer uma divisão, né? Eu pego aqui os 12 centímetros, que é a soma dos 4 lados, e divido por 4. E aí eu vou chegar à conclusão que cada lado tem que ter 3 centímetros. Beleza? Então tá aí, ó, essa é uma possível resposta. Mas não é a única, né? Tá? Então uma das respostas aí seria desenhar um quadrado, onde cada lado tem 3 centímetros, lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais, tá? Mas se eu quisesse desenhar um retângulo, poderia? Claro que sim, né? Poderia estar desenhando aí um retângulo, porque também tem 4 lados. E eu só tenho que tomar o cuidado de distribuir aqui a medida dos lados, de tal maneira que a soma dê 12. Por exemplo, posso colocar aqui 2 centímetros e 2 centímetros. Lembra que os retângulos têm lados iguais. Já deu 4, né? Para dar 12, está faltando 8. Então, aqui vai ficar 4 centímetros e aqui 4 centímetros. Então, olha só. 4 mais 4 é 8. 2 mais 2 dá 4. 8 com 4, 12. Então, essa seria uma outra resposta possível. E não tem só essa, tá? Tem mais variações. Eu poderia ter colocado 5 centímetros aqui e 5 aqui. Já deu 10. Bom, aí para dar 12 tem que colocar um aqui e um aqui. Então aqui seria uma outra possibilidade de resposta. Tá? Então quando a gente tem um exercício que pede para a gente desenhar uma figura, né, um determinado polígono aí, sabendo o seu perímetro, provavelmente a gente vai ter várias variações. Um outro exercício. Qual é o perímetro de um decágono regular se cada lado tem 7 decímetros? Opa, aqui já complicou um pouco, porque ó, primeiro que a gente tem que saber o que significa decágono, né? Aí a importância da gente conhecer o nome dos polígonos. O decágono, ele é um polígono de quantos lados? 10 lados, tá bom? Então a gente tem que saber, primeiramente, que o decágono é um polígono que tem 10 lados. E aí tem uma outra palavrinha aqui, ó, que ela é muito importante, a gente não pode esquecer dela. Regular. Regular significa o quê? Que são lados que têm a mesma medida. Então são 10 lados, é um decágono regular, é um polígono que tem 10 lados, todos com a mesma medida. E qual é a medida? 7 decímetros. Beleza, então ó, qual é o perímetro de um decágono regular se cada lado tem 7 decímetros? Bom, para a gente calcular esse perímetro, basta a gente somar, né? 7 de um lado, mais 7, mais 7, mais 7. Quantas vezes o 7 aqui? 10 vezes, né? Não são 10 lados? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, quanto dá 7 mais 7 mais 7 mais 7? 10 vezes o 7. Dá 70, né? Repare que
70 decímetros. Esse é o nosso perímetro. Repare que ao invés de fazer essa soma, eu podia ter usado uma multiplicação, né? 7 mais 7, somar 10 vezes seguidas o número 7, é o mesmo que fazer 10 vezes o 7. Tá? Eu poderia simplificar bastante aí a minha vida fazendo a multiplicação. Tá certo? Então vamos ficar muito atento aí ao que o enunciado nos traz. Vou colocar mais 2 aí na lousa, vamos tentar resolver eles. Bom, o próximo exercício traz o seguinte, ó, um polígono regular, né? Regular a gente já sabe que é quando tem os lados iguais, os ângulos também são iguais, tá? Mas aqui a gente está falando só da medida dos lados, né? Então, o polígono regular, que é aquele que tem os lados medindo todos a mesma medida, né? Um polígono regular de 7 lados tem perímetro igual a 35 metros. Qual é a medida de cada lado? Então, olha só, o perímetro a gente já sabe que é a soma de todos os lados. E cada lado mede 7. São 7 lados, desculpa. A gente quer saber a medida de cada um dos lados. Então, a gente tem que pensar assim, ó. Pelo fato de ser regular, eu posso estar usando a multiplicação, ao invés de ficar fazendo uma conta de mais, sempre com o mesmo número, né? Com a mesma parcela. Então vamos pensar assim, se são 7 lados, tá? Todos os lados têm a mesma medida, que eu não sei qual é ainda, mas eu sei que o resultado é 35. Então eu tenho que pensar, ó, qual é o número que vezes 7 vai dar 35. Pensar qual é o número que vezes 7 dá 35, é o mesmo que efetuar a divisão do 35, que é o perímetro, pela quantidade de lados, tá bom? Então, se eu tiver o meu perímetro e tiver a quantidade de lados, eu faço a divisão do perímetro pela quantidade de lados e eu vou encontrar aí que cada lado vai ter 5 centímetros. Moleza, né? 5 metros, desculpa. 5 metros. Tá bom? Então, eu conheço o perímetro, sei a quantidade de lados, sei que é regular. Eu faço a divisão do perímetro pelo número de lados e eu vou achar a medida de cada um dos lados, 5 metros. Se o meu exercício quisesse a resposta em centímetros, tá? Se tivesse sido assim, qual a medida de cada lado em centímetros? Bom, aí a gente ia fazer uma conversão. A gente sabe que de metro para decímetro, depois é vezes 10, e de decímetro para centímetro é vezes 10 mais uma vez, né? Então a gente sabe aí fazer a conversão entre as unidades de medida de comprimento. Tá? É só ir multiplicando por 10. Bom, eu ia fazer então aqui 5 vezes 10, 50. 50 vezes 10, 500. Se o meu exercício quisesse a resposta em centímetros, seria de 500 centímetros. Ok? Bom, outro probleminha aqui, ó. Qual é o nome do polígono regular? Mais uma vez aí falando que os lados têm medidas iguais. Né? Qual é o nome do polígono regular que tem, né, 48 centímetros de perímetro e cada lado mede 6 centímetros. Então, olha só. Agora a gente sabe a medida do perímetro, que é 48, e sabemos a medida de cada lado. Mais uma vez eu posso efetuar a divisão. Se eu pegar a medida do perímetro, 48, dividir pela medida de cada um dos lados, que é 6, tá? A gente vai encontrar aqui a resposta 8. Ou seja, é um polígono que tem 8 lados. Tá? Pelo fato de ser regular, a gente pode efetuar essa divisão. Pega a medida do perímetro, divide aí pela medida de cada um dos lados e a gente encontra a quantidade de lados. Como se chama o polígono que tem 8 lados? Mais uma vez aí a importância de saber o nome dos polígonos. O polígono de 8 lados é o octógono. Tá bom? Então aí a gente tem um octógono. Tranquilo? Vamos colocar mais um exercício na lousa aí. Bom, vamos finalizar a aula então com esse exercício aqui, onde a gente vai calcular o perímetro desse pentágono, certo? Uma figura de 5 lados, em metros. Então o exercício está pedindo para que o perímetro seja calculado em metros. Nós sabemos que para calcular o perímetro é necessário fazer a soma de todos os lados. Mas é fundamental que a unidade de medida seja a mesma. Não é o caso aqui, né? Aqui a gente tem metros, decímetros, centímetro e milímetro. Então, antes de efetuar a soma, o que nós devemos fazer? Pensa. Isso. Devemos efetuar a transformação das unidades de medida. Aqui a gente tem um metro e seus submúltiplos. Decímetro, centímetro, milímetro. Certo? Bom, a gente sabe que quando a gente caminha aqui para a direita, né? Quando a gente faz a conversão para cá, a gente vai multiplicando por 10. E quando a gente faz a conversão para cá, a gente vai
dividindo por 10. Bom, então vamos efetuar todos os cálculos aí necessários para a gente poder somar depois. Vamos lá. O que está em metros já eu não preciso converter. Então aqui já está 7 metros, tranquilo. Vamos converter esses dois aqui, ó, decímetro. De decímetro para metro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 10. Então vamos começar fazendo aqui a divisão por 10. Ó. Eu tenho 40 decímetros. Eu vou dividir por 10, vai dar 4 metros. Beleza? Então aqui a gente já sabe que vale 4 metros. Aqui eu tenho 85 decímetros, eu vou dividir por 10. 85 dividido por 10 vai dar 8,5. Então aqui eu tenho 8,5 metros. Beleza, então já convertemos aí a medida de dois lados, né? Já passamos aqui 40 decímetros para metro, fazendo aqui a divisão por 10. E passamos 85 decímetros para metro, também fazendo a divisão por 10. Agora vamos converter de milímetro para metro. Olha só, de milímetro para metro eu divido uma vez por 10, duas vezes por 10, 3 vezes por 10. Isso é o mesmo que dividir por 1000, tá certo? Então eu vou fazer direto aqui a divisão por 1000. Vou pegar os 7.300 milímetros. Se eu dividir por 10, por 10 e por 10... isso é o mesmo que dividir direto por 1000. Bom, 7.300 dividido por 1000 vai dar 7,3 metros. Então aqui eu já tenho 7,3 metros. E por último a gente tem a conversão aqui dos centímetros para os metros. 550 centímetros eu quero passar para metro. Então eu vou dividir por 10 uma vez, vou dividir por 10 mais uma vez. Então são duas divisões por 10, que é o mesmo que dividir por 100. Então, eu vou pegar ali os 550 centímetros, vou dividir por 100 e vou passar para metros. Vai dar aqui 5,5, tá certo? Então, aqui eu tenho 5,5 metros. Bom, agora que eu tenho todas as unidades de medida em metros, agora eu posso estar efetuando a adição e achando o perímetro da minha figura. O perímetro, então, vai ser igual. Vamos começar daqui, ó, 7 mais 4. Mais 8,5, mais 7,3, mais 5,5. Tá? Então, a hora que eu fizer essa adição, eu encontrei o perímetro do meu pentágono. Vamos lá. Ó. 7 mais 4 é 11. 8,5 com 5,5 é 14. Então, 11 mais 14 já deu 25. 25 mais 7,3 dá 32,3 metros, tá bom? Esse é o perímetro aí do nosso pentágono, 32,3 metros. Dá para entender a adição que eu fiz aqui, gente? Ó, 7 mais 4, 11. 8,5 com 5,5 dá 14. Tá? Então, 11 com 14, 25. E aí, 25 mais 7,3, 32,3. Ok? Só essa foi a nossa aula sobre perímetro, né? Nossa aula de número 76 da playlist de aulas do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longa porque tinha muita coisa para falar. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.